Amados, sábado, 18 de novembro de 2017. Absorvida em um capítulo que o Senhor me deu, de Abacuque 2. Eu estava pensando sobre isso e meditando sobre estas palavras deste capítulo, quando eu já estava na minha cama. Fui levada em sonhos a uma igreja. Eu estava em uma igreja onde alguém pregava, mas ninguém estava prestando atenção. Vi que ninguém sabia da questão que estava sendo dita ali. Então, quando prestei atenção ao que o pregador estava falando, percebi que ele estava falando sobre a reforma pró-saúde. Mas naquele momento, o pregador meio que parou e ele fez uma pergunta. Você entendeu o que eu estou lendo agora? Para a congregação. Todos começaram a rir e alguns disseram: sim, sim, entendemos. Como eles zombavam, mas o pregador terminou. Ele terminou seu assunto e saiu pela porta da igreja. Todos da congregação saíram e foram para a sala de jantar da igreja. Então, quando todos foram para lá, eu também fui para a sala de jantar e eu vi mesas gigantes lá, com muitos recipientes. Esses recipientes estavam cheios de comida. E todos começaram a fazer fila para escolher tudo o que havia ali. Então fiz o meu caminho para ver o que havia nos recipientes. E lá vi todo tipo de carne de animais, massas com queijos diferentes, sobremesas feitas com leites e ovos. Depois pensei comigo mesmo: o que é que eu vou comer? Então, 3 senhoras que estavam lá, 3 irmãs, olharam para mim, porque eu disse em voz alta, e elas começaram a se divertir. Mas eu olhei para ela e disse: não sabem que são o que comem? E se comem mortos, é isso que terão? Então elas continuaram zombando, mas o pastor chegou. O pastor estava feliz e eu o vi muito feliz quando ele entrou. Ele trouxe um prisioneiro. E eu queria ver de perto quem era o prisioneiro que ele estava trazendo, porque ele estava amarrado, né? Estava preso. Então, quando eu olhei bem, percebi que era o pregador que estava falando sobre reforma pró-saúde. Todos começaram a rir deste pobre pregador. Sentaram-no perto de tigelas de comida e foram servidos e passavam os pratos diante do rosto. Depois foram sentar-se e comer olhando para ele rindo. Mas de repente todos os risos se pararam, a zombaria, tudo, tudo, tudo. Então nós vimos, o pregador e eu. Nós estávamos no mesmo lugar lá, olhando para essas pessoas. Começamos a perceber que todas as suas barrigas começaram a inflar, daquelas pessoas que estavam lá se divertindo. Tudo começou a mudar, de piadas e risos ao desespero. Eles pediram ajuda, pediram clemência de Deus, mas não alcançaram. Então foi terrível ver aquele susto, aquela agonia tão grande que eles estavam passando. Eles começaram a cair no chão e suas barrigas ainda estavam inchando, 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 quase prestes a explodir. Então eu fui lá rapidamente correndo para o pregador e o desamarrei, porque ele estava amarrado. Saímos daquele lugar e fomos para o pátio. Então, ao longe, começamos a ouvir aqueles gritos de angústia, gritos de dor, mas não pudemos fazer nada. Ouvimos um ruído como um animal muito grande e feroz. Nesse momento, nós dois olhamos e ficamos chocados ao ver que muitos pássaros pretos saíram do teto da sala de jantar. Mas um deles era o maior de todos e foi o que emitiu aquele ruído assustador, assustador. Este pássaro grande nos notou e veio para nós quando o meu acompanhante apareceu e fomos levados daquele lugar. Fui levada, irmãos, para um lugar maravilhoso. Era um campo sem igual, onde a cor das flores era tão brilhante, tão linda, e as árvores com seus frutos eram tão lindas, sem igual,
que não há palavras para explicar quão maravilhosas. Lá era onde nós fomos levados. Não havia espaço para tristeza e preocupação, e aqueles que estavam lá, seus rostos irradiando paz, grande saúde, pareciam rosadinhos. Então perguntei: que lugar bonito é esse? Meu acompanhante me disse: aqui vivem os redimidos. Então eu exclamei muito feliz: louvado seja o Senhor por suas maravilhas. Eu vi uma linda mesa, amados irmãos. Eu estava sob a sombra de uma árvore gigante, grande e majestosa. As folhas dessa árvore eram de uma cor verde muito bonita. E eu perguntei qual era a árvore. Então eles responderam que é o boje. Eu nunca tinha visto aquela árvore. Seus galhos davam a grande sombra onde o grupo de pessoas vinha para comer daquela grande mesa que estava debaixo dessa árvore. Então eu pedi para ver o que havia nela, e foi indicado para mim que eu podia ver, mas que eu não podia degustar do que estava lá. Eu fui e olhei, e o que eu vi foram frutas, frutas de muitos tipos. Algumas delas eu não reconheci, mas elas pareciam frutas recém-cortadas, mas em um estado perfeito, muito grandes. Lá eu também vi nozes, sementes, e todos eles comeram de tudo que havia alegremente, e de seus rostos o que saiu foi saúde. Depois disso, fui levada para um rio. Havia uma cachoeira majestosa, e ao lado dela havia uma grande rocha. Grande, grande, de lá veio uma corrente de água pura, limpa e cristalina. Ali, todos aqueles que estavam lá, sobre a sombra daquela árvore, iam beber água. Eu queria beber. Era tão maravilhoso ver aquela água que saía tão fresca, tão cristalina, e só de vê-la eu já podia sentir na boca. Tão bonito que parecia aquela água, mas não era permitido. Me disseram, não é a hora. Então, nesses momentos, fui trazida de volta a este mundo sombrio. É muito difícil. Quando eles ensinam a você e mostram um mundo melhor, esse mundo não tem mais charme. Para aqueles de nós que podemos ver um pouco melhor sobre o mundo. Quando voltei, meu acompanhante me disse que ninguém que não aceite a reforma pró-saúde em sua totalidade, depois de conhecê-las, estará na fileira do Deus Santo, porque as deixarão e nunca mais voltarão. Então, quando ele me disse isso, lembrei-me de algo e perguntei: não vi verde na mesa, o que aconteceu? Então ele me respondeu: as folhas serão para a cura das nações. E neste momento, amados, acordei. Quão maravilhoso é o que o Senhor tem para cada um de nós, amados irmãos. Lutemos de todo o coração para que possamos realmente chegar com a ajuda de nosso Deus, para que possamos aproveitar as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Que o Senhor os abençoe.